Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer um comentário sobre o capítulo 13 de Gênesis, sobre a história de Abraão e Ló, quando eles chegou a um ponto de separar um do outro. Eu quero ler um contexto do comentário que diz assim: o crente do tipo de Abraão é o crente do tipo de Ló. Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia é Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. As pessoas gostam de declarar isso. Tem muitos louvores que falam sobre esse assunto e, de fato, essa afirmação de Paulo é muito poderosa e nós precisamos ter plenas revelação disso. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Aqui não está escrito que nós somos vencedores, apenas em algumas coisas e outras não nós somos mais do que vencedores. Em tudo isso significa que a enfermidade aparecer na sua vida, você já é vencedor. Sobre a enfermidade, se a crise financeira aparecer, você já é vencedor. Sobre a crise financeira, se a dificuldade aparecer no seu casamento, você já é vencedor sobre essa dificuldade no seu casamento. Se você for ler alguns versículos, antes você vai perceber que Paulo fala sobre o pecado, sobre a tribulação, sobre a perseguição, angústia e mais um monte de coisa. E no final ele diz que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. E o que é mais interessante ainda é que nós não precisamos fazer nada para vencer. Você não tem nem que lutar, porque a vitória que nós temos já foi conquistada por Cristo Jesus. Na verdade, a única coisa que nós precisamos fazer é crer e tomar posse dessa palavra pela fé. Só que tem um detalhe, que nós precisamos tomar bastante cuidado, apesar da Bíblia falar que nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes nós acabamos vivendo uma vida de derrota. É como se fosse a história de um príncipe cheio de riqueza, de poder e de autoridade, mas que vive como um plebeu e não usufrui de nada. No livro de Gênesis nós encontramos a história de dois homens, um homem chamado Ló e outro chamado Abrão. Os dois eram homens de Deus, os dois tinham fé no Senhor, os dois serviam a Deus. Toda a vida eles viviam a vida de uma maneira completamente diferente um do outro. Enquanto Abrão vivia, agia como um crente espiritual e vencedor. Ló, infelizmente, acabou vivendo como um crente carnal e derrotado. E o que os dois fizeram de tão diferente, o que levou Abraão a viver como um vencedor, e o que levou a Ló a viver como um derrotado. Abraão ouviu de Deus, Ló apenas seguiu Abraão. A primeira grande diferença entre Abraão e Ló é que Abraão ouvia a voz de Deus, enquanto Ló apenas seguia as pessoas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 3,
disse o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te agradecerei o nome, se tu ama a benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que Abraão ouviu a direção de Deus para deixar tudo para trás e ir para outro lado, e ele procurou obedecer essa direção. Só que um pouco mais adiante, no começo do versículo 4, também diz o seguinte: partiu, pois, Abrão como o olho ordenará o Senhor, e Ló foi com ele. Veja que a Bíblia menciona o chamamento de Deus para Abraão, mas não menciona nada a respeito de Deus ter chamado Ló. Pelo contrário, a direção foi que Abraão deixasse a sua terra e a sua parentela, e mesmo assim o sobrinho de Abraão, fez a questão de ir junto com ele. E é justamente aqui que nesse ponto que nós precisamos ter bastante cuidado, porque o crente vencedor é aquele que ouve a direção de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida baseada apenas naquilo que as pessoas dizem para nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus nos direcionado. Eu não estou dizendo que você não pode mais ouvir o líder de celular ou o pastor ou qualquer outra pessoa que seja autoridade sobre a sua vida. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos ouvir sim, nós precisamos buscar sim conselhos maduros dessas pessoas. Só que apesar disso, nós também precisamos ter sensibilidade para saber o que é Deus, o que não é de Deus para a nossa vida. Abraão andou por fé, Ló andou por vista. A segunda grande diferença da atitude entre Abraão e Ló é que Abraão andava por fé, enquanto Ló andava por vista. Em Gênesis capítulo 13, versículo 1 e versículo 10. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher, tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tenda. A terra não podia sustentá-los para que habitasse junto, porque era muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na campina do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Aqui nessa passagem nós vemos que durante algum tempo Ló caminhou junto com Abraão, lado a lado, só que chegou uma hora
em que não dava mais para ele ficar perto um do outro. Os dois eram muito ricos, possuía muito gado, e a terra já não comportava os dois, habitando no mesmo lugar. Inclusive, a Bíblia menciona que houve até contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então, no versículo 8, para resolver a situação de uma vez por todas, Abrão chegou em Ló e disse: escolhe um lugar para você ir com seu povo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você para a esquerda, eu vou para a direita. Fica o seu critério. E sabe o que aconteceu? Hein? Ao invés de Ló orar e buscar uma direção de Deus, ele simplesmente ergueu os olhos e viu de um lado o deserto e feio, e do outro lado uma região muito bonita, verdinha, cheia de pasto para o seu gado, com uma cidade linda, estrutura e adivinha para onde é que ele escolheu. E é claro que era para a região boa. Na cabeça dele, ele estava fazendo um grande negócio. Só que alguém aqui sabe me dizer qual era o nome da cidade bonita que Ló foi? Exatamente Sodoma. Andar por vista de Ló elevou para uma das cidades mais demoníacas e promíscuas que poderia existir naquela época. O lugar era tão infernal que Deus teve que destruir a cidade. Aqui nós aprendemos mais uma grande lição. O crente vencedor não vive a vida, não toma suas decisões com base lógica. É naquilo que está vendo com seus olhos naturais. Ele toma suas decisões com base naquilo que Deus falou. O crente vencedor não anda por vista, ele anda por fé. Abrão era um vencedor, ele resolvedor de problema. Ló era um causador de problema. Em terceiro lugar, Abrão era um resolvedor de problema e Ló era um causador de problema. Em Gênesis capítulo 14, versículo 10, versículo 12, diz o seguinte: ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e o restante fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram apossarem-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. Os dois dos seus bens partiram. Só para você entender melhor o que está acontecendo aqui. A partir do versículo 1, a Bíblia diz que 4 reis se levantaram contra o rei de Sodoma. E a consequência disso foi que Ló, juntamente com todos os moradores de Sodoma, foram levados como os prisioneiros de guerra. E o que Abraão fez diante disso? Ele deixou Ló sofrendo nas mãos dos inimigos? É uma pergunta que eu faço para você. Diante de uma situação dessa, Abraão poderia muito bem ter dito: olha, Ló, você foi que quis morar em Sodoma. Foi você que quis morar em Sodoma. Agora você que se vira com as consequências, e eu não tenho nada a ver com isso, Ló. Você que se dana. Ninguém mandou você ir para lá, Ló. Abrão poderia muito bem ter feito isso, só que em vez disso,
ele decidiu ajudar e resolver o problema dele. Decidiu para guerrear, para libertar o seu sobrinho. Ele não se negou a ajudar, mesmo sabendo que o problema era uma consequência das escolhas de Ló. Em Gênesis capítulo 14, versículo 14, versículo 16, continua dizendo o seguinte: ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan, e repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, e os bens deles ainda, as mulheres e o povo, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer ao rei que estava com ele. E saiu ele encontra o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Olha só que nós vemos a hora em que Abraão decidiu ir para guerrear. A Bíblia diz que ele venceu a batalha e trouxe de volta Ló, a família de Ló, todos os bens dele e o povo de Sodoma, só que tem um pequeno, grande detalhe aqui. Com 4 homens, Abraão saiu para a batalha. 318, Abraão lutou com apenas 318 homens e venceu a mega exército de 4 reis. Isso é, que a vitória é desse jeito que Deus faz na nossa vida. Mesmo sem recurso, mesmo sem força suficiente, Ele nos faz prevalecer de maneira sobrenatural sobre as nossas dificuldades. Mas a grande questão agora é a seguinte: que tipo de cristão nós queremos ser? Abraão e Ló, um resolvedor de problema ou um causador de problemas? O pior de tudo é que Ló não aprendeu a lição. Se você continuar lendo a história, você vai descobrir que ele não somente voltou para Sodoma, para aquela cidade do pecado, como também se envolveu ainda mais como o povo daquele lugar. Só para você ter uma ideia, ele se tornou uma autoridade na cidade. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas no mundo. Tem aqueles que aprendem com o próprio erro e tem o que aprende com o erro dos outros. Tem o terceiro tipo que não aprende de jeito nenhum, vive caindo no mesmo erro. Esse era Ló. Alguém tinha tudo para ser um vencedor, mas que vivia como derrotado. Abraão tinha disposição de obedecer a Deus, Ló nem tanto. Avançado para Gênesis capítulo 19, versículo 15, versículo 16, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontra, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegará nos homens pela mão, e ele a sua mulher e as 2 filhas, sendo ele o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Uma outra diferença entre Abraão e Ló é que Abraão tinha disposição de obedecer a Deus rapidamente, enquanto Ló não tinha essa disposição. Quando Deus chegou em Abraão, ele disse para ele: sai da terra dele, deixa a sua parentela e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. O que foi que Abraão fez? Ele pegou as coisas dele, foi e largou tudo para trás.
largou segurança dos parentes, zona de conforto, lugar que ele estava acostumado a viver, foi para um lugar totalmente desconhecido. A nós depois, quando o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, o que foi que ele fez? Foi fazer o sacrifício. A Bíblia diz que logo de madrugada ele preparou tudo para a oferta, a lenha e o cutelo, e saiu com Isaque em direção ao local. Então perceba que Abraão era alguém que tinha um coração disposto a obedecer à direção do Senhor Deus. Mandava e ele fazia. O que não acontecia com Ló, no versículo 15, o anjo do Senhor já havia mandado Ló pegar as suas coisas, a sua família e ir embora, só que mesmo assim ele demorou. A impressão que nós temos é que ele não queria deixar aquele lugar. Tanto é que no versículo 16 a Bíblia diz que o anjo teve que pegar na mão dele e puxar para fora da cidade. A versão Netiales diz assim, o versículo 16, com ele estava demorado, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e suas filhas, e levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Você consegue imaginar? Imagina se você estivesse numa situação como essa. Deus vai destruir a cidade inteira e não vai sobrar pedra sobre pedra. Você ia ficar lá? Hein? De jeito nenhum. Mas infelizmente tem gente que é assim. Deus já falou o que vai acontecer. Deus já deu a direção certa para seguir. Deus já falou uma vez, duas vezes, três vezes. Mesmo assim não quer obedecer. Eu sei que tem momento na nossa vida em que nós não entendemos 100% do que, porque Deus está mandando a gente fazer algo, mas eu tenho uma convicção no meu coração. Se Deus falou, você entendendo ou não, faça logo, não demore, porque com certeza no fim vai ser o melhor para você. Essa é uma grande diferença entre os crentes vencedores e os crentes derrotados. Os vencedores têm um coração disposto a obedecer à voz do Senhor, e os derrotados não têm. Abraão gerou Isaque, Ló gerou Amon e Moabe. É uma última diferença que eu quero mencionar aqui hoje sobre Abraão e Ló. Está nos frutos que ele geraram. Abraão gerou a Isaque, um filho que veio da promessa de Deus, o que simboliza Cristo. Ló gerou Amon e Moabe, mas como assim o que isso tem a ver com a história? Eu vou te explicar em Gênesis capítulo 19, versículo 30, versículo 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então primogênita disse a mais nova: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitamos nós com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, dera beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai,
e demos ele a beber vinho, e também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, e nem quando ela se deitou, e nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e ele chamou Moabe. É o pai do Moabitas, até o dia de hoje. Mas a nova também deu à luz um filho, e ele chamou Ben-Amim. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Certa vez o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 7, versículo 16, que pelo fruto nós conheceremos a árvore. Que isso significa? O significado que a nossa atitude, a resposta que nós damos diante das situações, a marca que nós deixamos nessa vida, revela o nosso coração, revela quem de fato nós somos. No caso de Ló, os frutos que ele gerou foram terríveis. Para os irmãos terem noção da gravidade do problema, e a esposa de Ló havia morrido, e lembra da história. Ela olhou para trás enquanto a cidade estava sendo destruída, virou uma estátua de sal. As duas filhas dele tiveram uma ideia brilhante, bem o estilo de Sodoma e Gomorra. Olha só, a nossa mãe morreu, nós temos que dar continuidade nas descendências de nossa família. Vamos bebedar o nosso pai, manter relações com ele, e o problema resolvido. Mês depois você já sabe o resultado. A cegonha veio deixar as duas encomendas, Amon e Moabe, dois homens que Deus proibiu de fazer parte do povo de Israel, que foram inimigos do Senhor durante toda a sua vida. Por isso, preste atenção aqui. Que tipo de fruto você tem gerado na sua vida? O que as suas atitudes têm falado sobre você? Essa é uma outra diferença entre o vencedor e o derrotado. O vencedor é aquele que gera bons frutos. O vencedor é aquele que expressa Cristo, que exala o bom perfume do Senhor, por onde passa que deixa boas marcas. Mas o derrotado é como Ló, os frutos dele são frutos de pecado, os frutos são podres e vergonhosos. É impressionante como a Bíblia faz questão de mostrar para nós que sempre vão existir dois caminhos, sempre vão existir duas opções de vida, sempre vai existir o caminho de Abraão e sempre vai existir o caminho de Ló. Jesus disse que existe um caminho largo, um caminho mais fácil, sem muitas pedras, sem muitos esforços, que vai nos levar para a perdição. Ele disse também que existe um caminho mais estreito, um caminho que muitas vezes vai ser o mais difícil, um caminho de dependência de Deus, um caminho de fé, um caminho na contramão da lógica do mundo, mas que no final vai nos levar para a vida. A grande decisão que nós precisamos tomar hoje aqui é qual desses dois caminhos nós queremos. Nós queremos viver. Nós queremos ser apenas vencedor nominais, porque a Bíblia diz que nós somos, ou nós queremos ser vencedor na prática, assim como o nosso pai Abraão foi. Este foi o comentário
do capítulo 13 de Gênesis, que eu falei para vocês nos vídeos passados, que eu ia comentar, mas não tive tempo. Hoje o Senhor Deus permitiu para mim tirar um tempo para mim meditar sobre esse versículo. Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com Deus.